Como mentora de mulheres, eu percebo que muitas de vocês ainda estão ingênuas. É isso mesmo. Seja bem-vinda ao canal Conversas Curativas. Hoje nós vamos falar sobre a ingenuidade feminina. Às vezes a gente acha que a ingenuidade ela vai levar um tempo na nossa vida. Então, se eu tenho 15 anos, sou uma mulher ingênua. Se eu tenho 20, talvez. Mas se eu já passei dos 40, como assim? Ainda trago alguma ingenuidade. Pois é. Eu também fiquei perplexa com essa notícia quando descobri um dia desse, fazendo um curso, que em alguns momentos a gente pode ser ingênuo sim, ainda que a nossa idade já tenha passado dos 40. A necessidade que temos ainda de aprovação, de reconhecimento, do olhar do outro, que o outro consiga nos ver como quem realmente somos. A dificuldade que temos de ver aquilo que já está posto na nossa frente, mas que a gente ainda não percebe. Eu não sei se isso acontece com você, mas também acontece comigo. A gente tende a ser otimista, a gente tende a querer olhar a vida pelo lado positivo e esquece que a gente precisa crescer, evoluir, se tornar alguém maduro. E o fato de você deixar a ingenuidade de lado e partir para a maturidade não significa que você vai deixar de ser feminina, que você vai deixar de ter graça, de saborear a vida com leveza e alegria. Muito pelo contrário. Significa sim que você vai olhar a vida por uma outra ótica, sobre um outro aspecto, um outro ângulo. Isso muda tudo. Porque quando a gente começa a olhar a vida com muita ingenuidade, o que geralmente acontece? A gente não vê o que está posto na nossa frente. E o que isso acarreta para nós emocionalmente falando? Sofrimento, angústia, desejo que as coisas mudem, mas a gente não vê nada avançar. Vontade que o outro nos enxergue como mulher, mas ele ainda vê uma menina. Então, a nossa busca aqui no Conversas Curativas é para que você deixe de ser ingênuo e se torne mulher, se torne alguém interessante, alguém capaz de fazer o outro querer conhecer, de fazer o outro querer saber o que você pensa, como você vive, o que você sente e verdadeiramente quais são os seus posicionamentos, quais são as suas ideias, qual a sua filosofia de vida, o que de fato vale a pena nessa vida, nessa experiência que é tão breve, mas que se a gente souber viver, vai valer tanto a pena. As histórias sempre nos encantam e às vezes a gente corre o risco de ficar presa nelas, presa nessas histórias que contam para nós e que não passam, na verdade, de contos, de ilusões, que se a gente não resolver atravessar, dificilmente a gente vai avançar. E é muito interessante analisar esse conceito de ingenuidade quando nós olhamos para a nossa mente, para a nossa psique, para aquilo que de fato habita em nós. E por muito tempo mesmo, eu não conseguia ver a ingenuidade em mim. Eu achava que eu já estava esperta demais, inteligente. São muitos cursos, muitas buscas que eu fiz para me tornar terapeuta, para mergulhar na minha mente, para compreender coisas que eu não compreendia de mim há uma década atrás.
Mas ainda hoje, se eu não estiver atenta, a ingenuidade ainda me pega. Porque a psique humana, ela é cheia de portas. E cada vez que nós atravessamos uma porta, adivinha, uma outra nos aguarda. Então, o processo de busca, o processo de crescimento de uma mulher, ele não se dá num estalar de dedos. Ele se dá numa caminhada para dentro, numa caminhada que vai fazer com que essa mulher consiga verdadeiramente se ver. Se ver como mulher, se ver como pessoa, se ver como alguém importante, se ver como a sua opinião tendo valor. Então, nessa busca que nós queremos fazer aqui no canal, a gente quer convidar a você. Quer saber como sair dessa vida que você está levando agora e que você não sabe mais o que fazer para mudar? Talvez seja deixar de ser ingênua e sim galgar novos patamares na sua psique, para que de fato você descubra que ser mulher é muito mais do que ter uma idade madura. É sim ter uma psique forte, uma psique robusta, uma psique com várias portas abertas para que você possa alcançar essa vida que você tanto deseja. Então, quando a gente vem para o lado de cá, para a conversa, que vai efetivamente nos trazer de volta para nós, aí sim a gente começa a dar passos novos. Eu sei, você vai dizer que talvez seja mais um lugar, mais um curso, mais um Instagram, mais uma página no YouTube. Talvez você pense assim, e eu sinto muito se você ainda pensa assim. Mas o convite que a gente quer fazer é de transformação. E para essa sua transformação ser efetiva, você só precisa de um compromisso. O compromisso com você. O compromisso de querer subir de nível. O compromisso de querer algo mais. O compromisso de querer sair do mesmo e ir além. E para isso, você precisa de coragem, mas para além de coragem, você precisa de uma comunidade forte. Você precisa de um grupo, de um clube onde você pertença, para que você possa compreender que não só você, mas também outras mulheres estão precisando desses lugares de fala, desses lugares de escuta, desses lugares onde a sua voz é ouvida. Então, sim, venha conosco nessa jornada, acesse a descrição do vídeo e entre no clube. Venha para os encontros que nós proporcionamos todos os meses e venha começar a pensar diferente em como mudar a sua vida, a sua história e o seu legado.